Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Com muita alegria que nós queremos acolher vocês, romeiros, romeiras, peregrinos de Nossa Senhora, que veio de longe, veio de perto, estão aqui no santuário, e juntos vamos rezar esta nossa Santa Missa aqui no santuário. E queremos rezar também com aquelas pessoas que nos acompanham pelos aplicativos, pelas redes sociais aqui do santuário e da sua casa, do seu trabalho. Rezam conosco e faz conosco esse momento de oração. Sejam todos bem-vindos aqui no santuário. E hoje nós queremos rezar também por todas as intenções que vocês trazem no coração de vocês, aquela graça que você saiu da sua casa pensando e rezando que iria entregar a Jesus e a Nossa Senhora nesta noite aqui no santuário. Também queremos rezar por todas essas intenções deixadas pelos devotos de Nossa Senhora, que estão aqui nessa taça, que foram deixadas pelos devotos de Nossa Senhora Aparecida, que já passaram aqui pelo santuário e confiaram, e nós vamos rezar por todas essas intenções. Queremos rezar também para o aniversário natalício de Nadir Aparecida Gelo, completando 79 anos. E queremos também acolher as romarias que veio lá da cidade de Faxinal, Grandes Rios, Rosário do Ivaí, Faxinal e Londrina, todos do estado do Paraná. Lá do estado de Minas Gerais, da cidade de Descoberta, da cidade de Belo Horizonte e Divinópolis. E também queremos rezar pelos falecidos Júlio César de Oliveira, um mês de seu falecimento, e Maria de Paula da Silva, 2 meses de falecimento, e pela saúde de Mateus. E vamos juntos rezar também pela conversão dos pecadores, por intenção de todas aquelas pessoas que fazem parte da Romaria do Coração de Jesus, que esse final de semana está aqui em Aparecida, com a sua Romaria, esse bonito apostolado do Coração de Jesus. Vamos ficar todos de pé, cantar bem bonito nosso canto, iniciando a nossa celebração nessa missa de vigília pascal de Pentecostes, que nós já estamos celebrando, que amanhã é o grande dia de Pentecostes, nós já estamos celebrando a vigília. Cantemos. Número 2 do folheto. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivermos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivermos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos,
como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivermos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivermos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Preside a nossa Eucaristia o Padre Cleito Santana, missionário redentorista, que trabalha na pastoral deste santuário. E queremos acolher os nossos ministros extraordinários da Eucaristia, os nossos ministros visitantes, o pessoal da música, o Silvio com o coral, toda a Assembleia reunida, o nosso acólito que está aqui ao redor do altar, os nossos leitores e toda a Assembleia reunida, e a você que reza conosco aí da sua casa, pelos aplicativos do santuário, as nossas boas-vindas, e vamos acolher a todos e a todas com a salva de palmas bem bonita. Bem-vindos, bem-vindas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que virá estejam convosco, irmãos e irmãs. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos, mas nem sempre unidos. E é preciso estar unidos, porque só assim o Espírito Santo de Jesus, que Ele nos deu para realizar esta união, só assim é que Ele vem e nos faz ligados uns aos outros no amor de Jesus. Isso é difícil, mas então de coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós pecadores, cantando o ato penitencial com toda a sinceridade do coração. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Estenda a sua mão pedindo perdão. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Convido você a colocar a mão no coração, que é nele que nós vivemos ou não a comunhão com Deus, no amor de Jesus, unidos no seu Espírito. Mas nós agora celebramos Pentecostes, a vinda do Divino Espírito Santo, que é a raiz, a fundação da nossa igreja. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria do perdão que a gente sabe que recebeu pelos merecimentos de Jesus, cantemos o hino em louvor à Santíssima Trindade. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,
Nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Temos as nossas intenções particulares, mas certamente ninguém vai esquecer-se das intenções dos amigos, dos familiares, das pessoas, enfim, que pediram que lembrássemos delas neste momento de união no Espírito Santo de Jesus. E a oração de Pentecostes, que nós estamos antecipando, domingo de Pentecostes, é esta: ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. É o que estamos pedindo por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da palavra. Ouvir o Senhor. Atentamente vamos ouvir o que o Senhor irá falar para nós. Leitura da profecia de Joel. Assim diz o Senhor: derramarei o meu espírito sobre todo ser humano, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Também sobre meus servos e servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Colocarei sinais no céu e na terra, sangue, fogo e rolos de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o dia do Senhor, dia grandioso e terrível. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém haverá salvação, como diz o Senhor, entre os sobreviventes que o Senhor chamar. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como no manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que o seu tempo vós lhes deis o alimento. Vós lhes dais o que comer e eles recolhem. Vós abris a vossa mão e eles se fartam. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora de pé vamos aclamar o Santo Evangelho, cantando bem bonito. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito de Deus, e enchei com vossos dons os corações
e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estamos lendo, ouvindo o Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos 19 a 23, referentes estas palavras e anúncios do Evangelho de São João à festa de Pentecostes. Ao anoitecer daquele dia, que era o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. E depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, Jesus disse, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, os pecados, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os nossos aplausos à palavra de Deus. Os irmãs, estamos celebrando Pentecostes. É a vinda do Divino Espírito Santo, como Jesus havia prometido aos apóstolos, por ele escolhidos, e com ele conviveram durante um certo tempo. Imagina-se que foram 3 anos. O importante é que foi um tempo de convivência. Nessa convivência, Jesus prometeu que a missão dele continuaria sendo animada, levada avante pelos apóstolos, porém animados, movidos pelo seu Espírito. E o Espírito do qual Jesus fala nessa promessa não é aquilo que nós normalmente imaginamos na nosso linguajar. Um espírito diferente aí da matéria que nós sabemos que somos e vemos, não é? O corpo humano, alma e espírito. Não, o espírito é a realidade mesma de Deus, é a força do alto, é a sua energia, é a força de salvação que vem de Deus. E que Jesus anunciou como única fonte de salvação para toda a humanidade. E então, essa foi a promessa. No entanto, tudo aquilo que Jesus havia prometido, dito para eles a respeito desta força que vem do alto, esta força de Deus que não se encontra na terra, que nem é possível encontrá-la, ou não era, agora depois que ele veio é. Mas essa força, essa energia vital, foi chamada por Jesus como o Espírito Santo, Deus mesmo. É o mistério da Santíssima Trindade que é revelado nesta liturgia, entre outras, é claro, mas esta liturgia coroa, digamos assim, a Páscoa. É o ápice, é o cume, é o topo da Páscoa de Jesus. A
passagem dele pela terra, o Espírito de Deus estava nele. Quando Lucas escreveu o Evangelho, ele citou isso como uma catequese. Maria concebeu do Espírito Santo, o embrião do Salvador, Jesus, não é? O Espírito virá sobre ti, porque para Deus tudo é possível. E é isso que nós vivemos quando celebramos o que 50 dias depois da Páscoa, o ápice, o topo, o cume do mistério pascal. O que é o mistério pascal? Você já ouviu, não é inútil repeti-lo, porque sempre relembra. O mistério pascal é encarnação, morte e ressurreição de Jesus e a vinda do seu Espírito sobre nós. Veja, irmão e irmã, nós não celebramos ritos, não podemos deixar de celebrá-los, os ritos, que são referências para nossa fé, nossa esperança na caminhada à luz da fé. Mas nós não ficamos nos ritos. É preciso viver aquilo que celebramos. É o que estamos fazendo. Sem a força do Espírito Santo, porém, o rito, quando você sair dali da porta da igreja para fora, ficou aqui dentro. Agora, o rito celebrado, no seu conteúdo, no seu sentido, na sua mensagem, e vivida, recebida e vivida, e que nos une a todos, só nela, não é? Isso é muito importante. Jerusalém é o símbolo dessa união, diz o canto. Estavam em Jerusalém, e só quando vivemos unidos é que realmente nos unimos-nos em Cristo. Jerusalém é a igreja, é o símbolo da igreja peregrina neste mundo, peregrina nessa esperança que Jesus abriu para ela quando deu a sua vida de modo radical, até o extremo do amor. Jesus Cristo é quem comunica ao seu seguidor, à sua seguidora, ao discípulo, a discípula, que também é missionário, que também é missionária, porque sem ser discípulo é impossível ser missionário. É missionário da salvação que vem de Deus em Jesus e que nos reúne e une no seu Espírito. Então, a salvação nos faz espiritualizados também, para anunciar aquilo que somos e vivemos, na nossa maneira de estar presente no mundo, para falar a língua de Deus, a mensagem dEle. E nesse texto do Evangelho de hoje que eu li, e você escutou, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, fala dessa teofania, da aparição de Jesus ressuscitado no meio dos seus discípulos em determinado local. Os detalhes não importam, são rituais para o evangelista, para o evangelho. O importante é o que eles estavam lá reunidos. Estavam com medo. Medo do quê? De que acontecesse com eles aquilo que tinha acontecido com o seu mestre, que tinha sido preso, sentenciado à morte, crucificado, mas ressuscitou. Só que eles ainda não tinham essa vivência que ultrapassa a palavra, a experiência da salvação de Deus em Jesus ressuscitado. E Jesus entrou, estando fechadas as portas, salienta o texto, estando fechadas as portas. Por que fechado? Por medo dos judeus. O Espírito tirou esse medo, entrou sem necessidade de pedir licença, porque era Jesus vivo e ressuscitado no meio dos seus discípulos. E ele saudou então aqueles que estavam ali em determinado local com a palavra paz. A paz esteja convosco. E na Bíblia todos sabemos, paz significa a totalidade de todos os bens. Ou seja, a salvação que vem de Deus, que vem do alto. Ou seja, a experiência
vital de comunhão com esse Deus que nos salvou em Jesus, que mantém a sua salvação através do Espírito dele, que é dado a cada um de nós. O rito do batismo é um rito que ensina isso de forma específica para aquele que está entrando na igreja, daquele que sai vamos fazer a comparação, aí da casa fechada, do espaço fechado do sentido da vida e entra na igreja pelo batismo. E daquele que depois do batismo completa essa entrada com a crisma. São os dons do Espírito Santo, os dons dois fundamentais. É claro que atrás desses vem todos aqueles que nos reúnem. E é isso que nós vivemos quando rezamos juntos, unidos. Mais uma vez repito. Porém, os ritos podem impedir que a gente realmente possua os dons do Espírito Santo em nós. Então é preciso buscar a paz, a totalidade dos dons, não só na igreja, fora da igreja, vivendo aquilo que rezamos, vivendo aquilo que cremos, vivendo aquilo que pedimos, dando testemunho daquilo que somos e cremos, né? Veja como é importante então o Espírito Santo para a nossa vida de discípulo, de discípula, de missionário de Jesus. Como é importante o espírito da igreja, que preside a igreja. A igreja não é resultado de, eu acho eu acho assim. O Papa não começou muito bem não, porque ele está falando de casamento entre homem e mulher, só isso. Quem está falando é o Espírito Santo, não é o Papa não. Entendeu? A igreja é o Espírito de Deus que nos guia nas trevas do conhecimento humano sobre o sentido da vida, sobre a verdade, a justiça e a paz. Por isso Jesus cita aqui, o Evangelho, aliás, de São João, cita aqui essa cena. Jesus de novo veio, soprou sobre eles, soprou, quer dizer, inspirou, infundiu, fez descer o Espírito e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão eles perdoados. Quem não perdoardes, não serão perdoados. Está nisso não só o indicativo do sacramento, da penitência, da reconciliação e da confissão, né, que a gente precisa fazer, e é bom fazer, é claro, pelo menos de vez em quando, ao menos uma vez por ano, segundo a igreja ajuda a gente, animando a gente a fazer a confissão, a ouvir, mas viver na graça do perdão, viver perdoando-se uns aos outros, viver sentindo-se perdoado. E nesse instante, então, recorra a Maria, porque ela, sem pecado que era, nasceu imaculada, nos ajuda a pedir perdão ao seu Filho, a quem ofendemos quando pecamos, porque Ele é ofendido, em primeira mão, em primeiro lugar, não é a mãe, é Ele, Jesus, o Salvador. Então, mas ela é a mãe que nos guia para que possamos entender que somos movidos pelo Espírito Santo, tanto dentro da igreja, quando rezamos Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, rezamos terço, visitamos Nossa Senhora, fazemos uma romaria, etc, etc, quanto no nosso trabalho de cada dia, na convivência da família, na convivência social, nas aspirações que nós temos para melhorar o país, que o país não está bem, não é? É só olhar. O padre tem um olhar privilegiado porque ele não passa pelas dificuldades que o povo passa. Mas é só olhar, meus irmãos e irmãs, e pedir a esta mãe que nós não tenhamos medo de seguir Jesus, de viver o Evangelho, seja quem for o Papa, e o Papa é representante desse Cristo Salvador, desse Cristo que nos comunica seu Espírito através do ensinamento das tradições da igreja, do seu amor por todos nós que nos reunimos sempre aqui junto ao altar de Jesus, repetindo nosso desejo de segui-lo, custe o que custar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O refrão a cada pedido será esse: Senhor, vosso Espírito nos santifique, todos. Senhor, vosso Espírito nos santifique. Fortalecei a Igreja no anúncio do Reino, tornando-a fonte e espaço de diálogo, solidariedade e união de todos,
rezemos. Senhor, vosso Espírito nos santifique. Abri-nos o coração ao Espírito, capaz de vencer em nós toda a maldade e plantar vosso amor, rezemos. Senhor, vosso Espírito nos santifique. Fazei de nós, pelo Espírito, peregrinos, a semear a esperança da vida plena no coração da humanidade, a caminho para vós, rezemos. Senhor, vosso Espírito nos santifique. Para que romeiros que visitam Nossa Senhora e o seu santuário sejam, ao voltarem para casa, missionários da esperança e da paz, rezemos. Senhor, vosso Espírito nos santifique. Ó Pai, não vos canseis de bater à porta de nossos corações, pedindo acolhida ao vosso Espírito santificador. É o que pedimos agora pelo vosso Filho e Senhor nosso Jesus Cristo. Amém. Liturgia Eucarística com Cristo ao Pai. Nós vamos apresentar aqui no altar do Senhor o pão e o vinho que irão transformar para nós no corpo e no sangue de Cristo. E você que está aqui no santuário também pode colocar aqui junto com esse pão e esse vinho a sua vida, a sua romaria, a sua família, tudo aquilo de melhor que você tem. E você também que está em casa pode colocar nas mãos de Deus a sua vida, o seu trabalho, fazendo aquilo que é de melhor. Você que está no santuário também pode fazer o seu gesto concreto, colocando aí nesses cofres as suas ofertas, e assim que você colocar as suas ofertas, agradeça a Deus por esse momento de estar aqui no santuário. Enquanto ofertamos, cantemos. 16 do folheto. As sementes que me deste, que não eram para guardar, pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, e em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me deste para eu mesmo cultivar dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja hoje aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Oração sobre as oferendas. Concedei, nós vos pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício,
e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, ó Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com vosso Filho unigênito, se tornaram também vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que no início da Igreja nascente infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade agora exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim este hino da vossa glória, cantando conosco a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos, comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. É no Espírito de Jesus que estamos reunidos e somos unidos nele e conosco. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de hoje também estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. E por isso, suplicantes, vos pedimos que, participando mais uma vez na comunhão do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo seu Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Ela está presente no mundo inteiro, mas deve crescer cada vez mais na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, com o nosso bispo, arcebispo aqui de Aparecida, Orlando,
e os bispos católicos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de nós na vossa misericórdia, de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, Senhor, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E enfim nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com todos os santos e santas que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de que com eles e elas possamos louvar-vos e glorificar-vos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Convido você a estender a sua mão para o altar, num gesto de oferenda de si próprio. Os dons você já os fez ou os faz sempre na sua comunidade, mas esse dom é absolutamente necessário, oferecer-se com Cristo, porque é o Espírito dele que nos une e congrega. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. O Senhor nos comunicou e comunica sempre o seu Espírito. Com esta confiança e liberdade de filhos e filhas que temos, digamos juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, sejamos protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. A palavra que Jesus disse aos apóstolos reunidos por medo naquele espaço em que estavam, naquela casa, foi paz. A paz resumia todos os bens que de Jesus trouxera para eles e para todos nós que o sucedemos na fé. E agora vamos pedir esta paz, não só para nós que aqui estamos rezando juntos ao altar de Jesus, ao redor do seu altar, mas para todas as nossas famílias, as pessoas com as quais convivemos, na comunidade em que moramos. É ali que brota, que mantém-se a fé, o fogo do Espírito Santo. Rezemos, pedindo paz para o nosso país, para todos nós aqui presentes, para todas as pessoas que a pediram também por nosso intermédio. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Se você quiser, coloque a mão no seu coração, expressando deste modo também seu desejo de partilhar, testemunhar, viver a paz. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus disse:
e ensinou: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Ei Jesus, irmãos e irmãs, pão vivo descido do céu, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da comunhão. Você que deseja receber a Sagrada Comunhão, aproxime aí dos corredores, procure comungar na frente do ministro, com toda a fé, com todo o amor, com todo o respeito, e assim que você comungar, dê espaço para que outras pessoas também possam aproximar e receber Jesus. Enquanto comungamos, cantemos. Número 30 do folheto, canto para a comunhão. Senhor, vem dar-nos sabedoria, que tu de tudo, como Deus quis, e assim faremos de Eucaristia um grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência, que como eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dá-nos, Senhor, este pão, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, este pão, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre,
Amém. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E agora fiquemos todos de pé, vamos fazer a nossa oração depois da comunhão. Oremos. Vou rezar o hino da sequência, que é próprio dessa missa de Pentecostes. Espírito de Deus, enviai-nos dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor, descanso, na aflição, remanso, no calor, aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. E agora vamos voltar o nosso olhar para a querida imagem de Nossa Senhora Aparecida. Estenda a sua mão e vamos fazer a nossa consagração a Nossa Senhora. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperador, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para Nossa Senhora, cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria da sua bênção e a plenitude dos dons desse mesmo Espírito. Amém. Amém. Aquele fogo descido do modo admirável sobre os discípulos, por seu poder, purifique nossos corações de todo mal e nos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, invocada como Mãe Aparecida e Padureira, que a alegria, a paz, a saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, vossas famílias,
convosco permanecendo sempre. Amém. Vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E agora uma salva de palmas bem bonita, Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva Cristo. Viva os romeiros de Nossa Senhora. Mais palmas a Nossa Senhora. E o nosso muito obrigado a você que rezou conosco pelos aplicativos, as redes sociais aqui do Santuário. Continue ligadinho conosco, Nossa Senhora estará sempre no coração de vocês. Agora nosso cântico final, logo em seguida vamos dar a bênção para os objetos de devoção. Cantemos. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, a Senhora